Nossa, qual é a classe gramatical de nossa? Nossa, a abertura foi massa. Show de bola. Aí, repare, esse nossa aqui não tem necessidade por causa da interjeição. Esse nossa aqui é um pronome? Não. Por quê? Porque o pronome, a setinha do pronome, nossa abertura foi linda. Ovacionada internacionalmente. A questão é quanto foi desviado para fazer aquilo ali. Essa é a questão. Falando mal o pessoal da Austrália quando chegou na Vila Olímpica. Mas é porque a Vila Olímpica tava uma merda mesmo. E eles foram roubados dentro da Vila Olímpica. Aí a Exame colocou, os australianos precisam tomar um banho de sal grosso. Eu não, gente, pelo amor de Deus, como é que a Exame coloca uma chamada dessa? Não são os australianos que estão errados. É culpabilizar a vítima. Toda hora contar, fazer uma comparação, né? Na Inglaterra, também teve isso. A gente vai ter mais não sei quantos megas. Aí ficam tentando apagar o incêndio, querendo fazer uma comparação, justificar. E aí pergunta quanto é que se gasta na Inglaterra? Pois é. Muito menos do que aqui. Muito menos. O que a abertura apresentou é que se pode fazer uma coisa linda com pouco recurso. Porque para a abertura houve pouco recurso de fato. Aí na abertura só indicaram isso. Só que o resto, estádios que não foram completados, marinas que não foram finalizadas, não, eu não sei se o nome é marina mesmo, mas uma região em que os veleiros ficariam, não resistiu, gente, caiu. Agora aqui mesmo, só a piscina olímpica que tem, que foi inaugurada, não sei nem se concluiu, não tinha banheiros, arquibancadas, um monte de coisa estrutural que não é. Aí eu disse, que vergonha essa piscina que fica ali na fundagem do Bonocô. Que vergonha. Teve problema ali também, foi? Teve na inauguração, quando se teve a Ficou primeira muito estreia. bonita quem passa de fora e vê esse do alto. A estreia não tinha, não sei se já concluíram, mas no dia da estreia que teve a inauguração, não tinha banheiro. Aí eu disse, coitado do povo, o pessoal que tinha que ir pra trocar as roupas, né? Não tinha banheiro. Nossa. Estavam semi-inacabadas. Botaram tipo estruturas provisórias que são removíveis. Eu não sei se essa ainda deve ser a estrutura. Aqui, ó. Nossa abertura, diga. Saber a veracidade das coisas, dizer qualquer coisa, entendeu? O que na verdade teve em relação à vila é que alguns operários, que na verdade é quem faz geralmente as coisas construir, então eles foram comprometidos, pagaram valores não acordados no contrato, então eles, por motivo de rebeldia, de indignação, eles destruíram algumas vilas. E aí, justamente para isso. Mas o importante é saber que estavam mal acabadas. O resultado não retira, entendeu? A razão que levou a não redime a culpa. Só é outra razão. Porque a culpa existe. Não houve uma fiscalização. Não, a questão, você pode não ter nem se comprometido com o adequado salário. Mas por que não houve uma fiscalização? Porque se é o dinheiro público, a fiscalização precisa acontecer. Houve uma negligência. Entendeu? Vamos aqui, ó. Nossa abertura foi linda. Isso aqui é um pronome, porque a função do pronome é se relacionar com o nome. Eu tenho alguma setinha saindo desse nossa para alguma palavra específica? Não. Esse nossa vai se relacionar com toda a estrutura para indicar um sentimento. É diferente das palavras denotativas que não representam um sentimento.
indicam, agregam um valor, mas não representam um sentimento, ok? Esse A, diga. A exclamação estando ali, depois de nossa, ele continua emitindo o mesmo sentimento? Continua. Quando eu vi essa frase da Anacoluto, assim, a estrutura, sempre a gente vai ter essa ideia da interrupção por conta da vírgula, a vírgula que vai ser o parâmetro, porque parece que é sempre no início que a palavra... Porque o anacoluto vai mostrar que a estrutura ela não tem funcionalidade. Mas Ela não tem funcionalidade. Ela vai ter classe gramatical. que não vai ter vírgula, Aí sempre vai ter vírgula porque vai perder a funcionalidade, entendeu? Aí aqui, para a gente chegar a essa sua abordagem que eu achei muito interessante, o A se relaciona com abertura, a abertura se relaciona com foi linda, linda se relaciona com abertura, mas está ligado pelo verbo. Então está tudo relacionado. O nossa não está com ninguém, mas nossa agrega um valor que está relacionado justamente a um sentimento. Não tem função, porque a função ela é percebida pela relação. Não tem função. Como não tem função, não tem sintaxe. Mas isso não é anacoluto. O anacoluto, ele vai mostrar aqui para nós, como acontece com o canivete. Se eu analiso aqui, ó, não me agradam armas brancas. Armas brancas é o sujeito, né? Não me agradar é o predicado, não é? Que o que agrada não agrada a alguém. O não está se relacionando com agradar. Armas brancas com agradar. E canivetes? Está solto. Canivetes não é a mesma coisa das armas brancas? Aqui na estrutura? Então fica perdido. Então isso é anacoluto. É quando tem uma quebra brusca e no pensamento e na sintaxe. Porque, sobretudo, para vocês aprenderem as figuras de linguagem ligadas à sintaxe, é necessário que vocês aprendam a visualizar. Porque é visual. É relação, não é somente ideia. Ok? Belezinha? Pode inverter a ordem também? Não me agradam armas brancas. Canivetes. Mas se eu puser aqui... vai dar a impressão de que você vai começar uma listagem de quais são as armas brancas, entendeu? E a sua intenção não é começar uma listagem. Então, a posição vai gerar todo um efeito. E, justamente, as figuras de linguagem, elas visam provocar um efeito. Um efeito em você. Uma sensação. Então, quando você diz canivetes não me agradam armas brancas, você vê o canivete, mas depois realça para qualquer arma branca. Entendeu? Esquece ele de lado. Vai. Não, você não vai esquecer. Você está falando dele. Só que você amplia para as armas brancas. Não é que canivete vai perder a razão de ser aí dentro dessa frase. É que canivetes não vai ter função sintática. Não, semântica, sentido, sintaxe da relação. Sintaxe é a relação que você estabelece entre os termos. Então, tem a ver com coesão, tem a ver com função sintática, entendeu? Anáfora. A anáfora é a repetição de palavras no início de versos. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Veja que ele está repetindo. Ué. O polissíndeto é relacionado à conjunção. Então, como está relacionado à conjunção, não está necessariamente no início do verso. Entendeu? Silepse. Silepse é uma palavra linda, gente. Eu acho silepse de um gosto, de um sabor incrível. Silepse. Silepse é a concordância ideológica. Retira, inclusive, esse acento.
Silepse é a concordância ideológica. O que é uma concordância ideológica? Você faz uma concordância com a ideia. Às vezes, algumas silepses são identificadas não como um erro. Por exemplo, o pessoal chegou cedo. Foram ao jogo. Quem é o sujeito de foram? O pessoal. Mas por que foram está no plural? Porque não é a palavra pessoal exatamente. Lembram que eu falei para vocês que cada palavra tem que se relacionar com uma outra palavra? Uma outra palavra? O pessoal chegou cedo. Foram. Representa várias pessoas ao jogo. Então, isso aqui é um substantivo no coletivo que, mesmo no singular, representa mais de um termo. No caso é facultativo, você botar tanto no plural como no singular, né? Só o segundo verbo. Porque essa informação aqui está relacionada com o termo pessoal. O O está relacionado com o termo pessoal. Cedo está relacionado com o termo chegou. Esta mesma palavra não pode se relacionar com o termo chegar e se relacionar com o verbo ir. Não pode. Então, o que vai acontecer? Aqui dentro, nós vamos colocar um pronome. Pode ser o pronome ele e pode ser o pronome eles. Pode ser o pronome ele, resgatando essencialmente a estrutura do pessoal, no singular. Pode ser o pronome eles, resgatando a ideia de mais de uma pessoa. Então, quando você... E isso está em concordância. Quando você tem uma silepse, você tem uma concordância ideológica. Algumas são aceitáveis. Essa aqui é uma regra. Se eu estou me referindo ao segundo verbo, se está distante do termo, eu posso concordar no singular ou no plural. Mas esse aqui, o pessoal chegaram cedo, aí eu já não posso. Mas, de vez em quando, a gente faz isso. O povo fizeram baderna. Ficaria melhor, assim, para quem está avaliando, para ver que o avaliador está vendo que você está aplicando ali o português diferente, mais ou menos assim, botar no segundo verbo, no singular ou no plural, fica mais... Ele não pode dizer que é errado. Se botar o foi ou botar o foram, no caso... Depende da estrutura que você esteja apresentando, entendeu? Porque ele não pode dizer se é correto ou incorreto, porque as duas estruturas são corretas. Exato, é a redação inteira. Já que a regra, eu entendi, a regra não está apontando para um erro. Agora, a forma como essa estrutura vai impactar no corretor depende da leitura que você está fazendo, do todo textual, como a Aline falou, é a redação que vai validar você colocar no singular ou no plural. E o peso que você quer apresentar, por exemplo, a estrutura que tem a palavra metade. Metade dos estudantes mobilizaram as avenidas. Mobilizaram não está concordando com metade. Mas poderia concordar com metade. Metade dos estudantes mobilizou. Então, quando você concorda com metade, você vê a ideia do grupo, né? O bloquinho. Quando você concorda com estudantes, você já vê mais espaçado. É uma questão de visualização. Então, depende da forma como essa construção vai gerar um efeito no texto. Até isso faz uma diferença. E aí a gente volta ao processo original. É uma questão de efeito. Você tem que causar esse efeito na sua redação. Exato. Qual é o efeito que você quer provocar? Aí você pensa no efeito que vai provocar e identifica a figura de linguagem. Chama a atenção do leitor, né? Do avaliador de uma forma para que ele... E isso, Carlos, depende muito da sua dinâmica de produção textual, depende muito do ritmo que o seu texto vai ter. Aqui já são as figuras de pensamento, mas eu quero saber que horas são. Eu ando
Quanto? Que nada, eu tô doida para fazer uma questão, pelo menos. Vamos fazer uma questão. Essas aqui, essa questão eu vou pular as figuras de pensamento, que também podem ser chamadas de figuras de sentido, mas a questão trata de figuras de pensamento também. Então, ao longo da análise da questão, nós vamos identificar o conceito das figuras de linguagem que apresentamos, tá? O corpo carrega 2 caixas. Na mão direita, mão da destreza e do trabalho, ele leva uma caixa de ferramentas. No trecho em destaque, o autor utilizou como estratégia para a construção de seu enunciado a figura de linguagem de... Me diga aí qual foi o gabarito. Letra D. Mas vamos analisar cada uma das estruturas, tá? O que é uma metáfora? A metáfora é uma comparação. O que é uma comparação? Apresentem aí o conceito de uma comparação. Para eu fazer a comparação, para eu estabelecer uma comparação, é necessário que eu tenha, no mínimo, 2 elementos. Calma. Sendo aproximados por causa de uma característica comum. Então, se você, na construção, não vir 2 elementos sendo aproximados por uma característica comum, você não pode dizer que existe uma metáfora. Ou, por conseguinte, uma comparação. Porque metáfora não é comparação? Para você fazer comparação, você não precisa ter 2 elementos ou mais? Não se pode ter metáfora ou comparação figurada sem 2 elementos sendo apresentados. Então, estou com o estômago grudado nas costas. Aí, o que acontece? Estou com o estômago colado nas costas. Existem 2 elementos sendo comparados? Não. Aí é uma metáfora. Não. Que para ser metáfora, eu tenho que ter comparação. E para eu ter comparação, é necessário 2 elementos. Mas é justamente por isso que não é metáfora. Lembra do que eu falei ainda há pouco, que não é a comparação figurada. Se eu estou, que é importante apresentar essa observação. Olha o que ela falou. Ela gosta de matemática e eu gosto do lúdico. Você pensa, inclusive, aí numa oposição, né? Ela gosta de exatas e você gosta de artes. Né? Você tem aí 2 indivíduos do mesmo gênero sendo comparados. Isso não é figura de linguagem. Isso é comparação entre 2 indivíduos. Comparação de figura de linguagem, que é a símile, é quando eu tenho elementos de classes distintas. A saudade é que nem Giló. Então ele pega Giló e saudade. Saudade amarga que nem Giló, Gilberto Gil. Tá? A saudade amarga que nem Giló. Então eu pego o Giló e eu pego a saudade e eu comparo. Só que saudade e Giló não são de mesma classe, não é de mesmo gênero. Por isso que é figura de linguagem. Se eu tiver 2 pessoas sendo comparadas, não. Se eu tiver 2 carteiras sendo comparadas, não. Para ser figura de linguagem, eu preciso ir para o campo da figuração, da conotação. Repare só, daqui a pouco eu vou apresentar esse exemplo, não se preocupe. Então, do estômago, para eu ter uma metáfora, eu preciso primeiro dizer que aquela metáfora é uma comparação. Porque a diferença entre uma comparação figurada, que é a símile, e a metáfora, é a presença de um conectivo. Quando eu digo que saudade é amarga que nem Giló, saudade é amarga como Giló, saudade amarga igual a Giló, eu tenho esses conectivos aí, eu tenho essa relação explícita de comparação. Se eu digo que saudade é Giló, eu já não tenho.
Então, se eu digo que saudade é Giló, eu já tenho uma metáfora. Quando eu falo que meu estômago está colando nas costas, eu estou comparando 2 elementos? Aproximando 2 elementos? Não. Se não tiver o conectivo, não é comparação. Então aí vai ser metáfora, segundo. O Giló, saudade é Giló, é metáfora. Saudade é amarga, que nem Giló, é comparação. Mas você precisa entender que metáfora e comparação estão baseados na aproximação entre elementos. Assim, a metáfora a gente consegue matar para distinguir de comparação. É que quando a gente consegue colocar o conectivo, a teoria da gramática, como estabelecendo essa relação de comparação, ela me dá a ideia de metáfora. Quando ela vem com a presença desse conectivo... É uma comparação. Agora, a gente só precisa identificar que, para ser comparação figurada, eu preciso de elementos que estejam em gêneros distintos. Eu não tenho comparação figurada se eu comparo 2 pessoas, se eu comparo 2 rios, se eu comparo 2 países. Não precisa de conectivo. Então, Precisa de conectivo. Porque para eu chamar de comparação, eu tenho que ter o conectivo explícito. Porque a diferença... Porque pode estar subentendido também, Rosa. Não, se estiver subentendido, não é comparação, é metáfora. Eu vou escrever aqui os exemplos para vocês visualizarem. Ó, Aline... os conectivos, então, são as conjunções. Não somente conjunção. Não somente conjunção. Porque o saudade é amarga igual a Giló. O igual não é uma conjunção. Necessariamente. Entendeu? No que você visualiza. A Aline é morena como Ana. Eu tenho uma comparação aqui, não tenho? Mas eu tenho uma figura de linguagem. Por quê? Porque a Aline é uma pessoa e Ana é uma pessoa. Eu estou comparando pessoas. Gêneros iguais. Então não estou no campo da figuração. Ok? Quando eu digo que saudade é amarga, que nem Giló. Mas eu queria uma com igual, porque igual a eu achava que era conjunção. Igual a. É porque a palavra igual não é exatamente uma conjunção, porque as pessoas utilizam a conjunção na tabelinha, tal, acham que vão seguir a tabelinha. Igual é uma que a gente chama de variação imprópria, derivação imprópria. É uma palavra que pertence a uma determinada classe gramatical, mas nesse momento está funcionando como um conectivo. Você cantar debaixo do tapete também. Não. Por quê? Saudade amarga. O igual era conjunção. Mas igual, ó, essa cadeira é igual àquela. Eu estou dando uma característica da cadeira, é um adjetivo. Não é uma comparação. É um adjetivo. Entendeu? Mas ser igual, tanto que a palavra igualdade, ó, já sei como é que eu vou esclarecer isso para você. Peraí, rapidinho. Igual, uma conjunção não gera outras palavras. Conjunção é um termo invariável. Não gera outras palavras. Então você tem o com, ou preposição, também é a mesma coisa. O que? Não tem. Então, igual não pode ser uma conjunção. Ele vai estabelecer essa relação, porque se é igual, é sempre igual a uma coisa. Mas você percebe, não é nem uma conjunção acidental, viu? Vou até retificar. Ele quer trazer, né, Rosa? Rapidinho. O que acontece? Como você tem sempre um complemento nominal relacionado ao igual, porque o que é igual é sempre igual a alguma coisa. Aí você vai pensar que é esse elemento que está conectando. E não é, porque esse elemento está preso. Ok? Então você tem saudade amarga igual a Giló.
Você pode colocar o igual aqui. O mesmo eu não vejo, não. E saudade amarga, o mesmo não vejo. Saudade amarga igual a Giló e saudade é Giló. Podia cair só hipérbole, eufemismo. Nunca cai algumas verdades. Aí reparem só, ó, reparem. Olha aqui, olha aqui. Saudade amarga igual a Giló. Giló e saudade pertencem à mesma família? Tem o mesmo gênero? Não. Então aqui eu tenho uma aproximação, não é? Eu estou aproximando a saudade ao Giló porque ambos são amargos. Então aqui eu tenho uma aproximação. Se eu encontro aí uma aproximação, se eu tenho aí uma aproximação, o que eu vou encontrar? Eu vou olhar se existe algum tipo de conectivo ou se é uma aproximação direta. Aqui eu suprimi, inclusive, qual é a característica. Porque você pensa na característica do Giló e diz que a saudade é Giló. Então você tem algo mais explícito. Mas você consegue perceber que existem dois elementos sendo aproximados. Quando eu falo, no entanto, que estou com o estômago preso às costas, eu não tenho dois elementos. Eu estou só tratando acerca do estômago. Eu não estou comparando o estômago a outro elemento. Não estou aproximando, nem de forma direta nem indireta. O grande problema é que colocaram na nossa cabeça que todo sentido figurado é metáfora. A questão é que a palavra metafórico se tornou um sinônimo para figurada. Para a palavra figuração. Então, quando eu quero indicar que o sentido é um sentido figurado, eu indico que o sentido é um sentido metafórico. Mas não significa dizer que este sentido metafórico é sempre uma metáfora. É igual ao paradoxismo, que eu acho que está nesse campo. Na mesma linha, eu pego um termo para consagrar o todo, mas não significa dizer que paradoxismo, só há no paradoxismo o paradoxo. Só há no metafórico a metáfora, não. Você tem no metafórico, que é a relação figurada, todas as figuras de linguagem. Entendeu? Aí, de tanto colocarem isso na nossa cabeça, qualquer informação figurada, nós achamos que é uma metáfora. Não. A de cima, eu tenho esse elemento aqui que indica que a saudade não é Giló. Aqui eu estou dizendo que a saudade é Giló. Então, aqui é metáfora e aqui é comparação, que eu chamo de símile. Mas nem toda comparação, pelo amor de Deus, nem toda comparação é figura de linguagem. Então tem que ver essa estrutura. Pode ser Sim. Você falou que é variável? Entendeu? Conjunção. Pode até não me trazer o sentido de metáfora. Então tem que identificar isso dentro da Nem toda conjunção que aparece vai mostrar para você uma metáfora exatamente, né? Porque se é uma estrutura em que eu tenho dois elementos de mesmo gênero, não tenho figuração. Dois animais, dois homens, duas mulheres. O que eu tenho quando eu vejo as frases assim, às vezes dá até a ideia de que a frase está faltando alguma coisa. Não sei se é isso. A ideia de metáfora das frases apresentadas. Quando tem Sim. fazendo e respondendo. A ideia, quando se tem uma metáfora, é como se ainda
Só, Uma frase, como se faltasse algum elemento. não é que falte um elemento, falta uma linha de raciocínio. Isso. Por exemplo, na frase, em seu corpo eu me perco, nas curvas de seu corpo eu me perco. Existe uma metáfora? Nas curvas do seu. Escreve. Nas curvas de seu corpo, me perco. O corpo é um elemento. As curvas do corpo da pessoa é um elemento. E você é outro elemento. Mas não é, na verdade, também. Uma metáfora. Faz parte do corpo. As curvas, elas fazem parte do corpo. Então, não estou aproximando curva e corpo. Não. Caramba. Eu tenho uma metáfora aí? Não. Eu tenho uma metáfora. É comparação psicológica. Só pode. Você pode se perder em um corpo. Você se perde em uma. Psicológica. Interpretação. O corpo da pessoa. Você se perde em uma estrada. Então ele está comparando o corpo à estrada. Mas você precisa identificar qual é o elemento comum entre um corpo e uma estrada. Tá vendo? Você, essa ideia que eu tenho, como se a frase aí, agora que você botou seu Você precisa identificar uma lógica. Isso é coerência. Isso é coerência textual. Normalmente, quando Tem sentido você, porque você lê e você consegue perder. Perder o quê? Você consegue entender. você entende, mas aí você fica assim, Você tem que parar e... isso, digerir as palavras. Aí, ó, eu viajo nas curvas de seu corpo. Oliver Queen. Rapaz, eu viajo legal ali. Rose, foi isso que eu sabia que era metáfora. Agora eu não sabia que a mudança do sentido denotativo para o conotativo para ele mostrar que o corpo da mulher é uma estrada. De uma forma poemática, uma coisa Poética. poética. Repare, porque você sai, o que Carlos indica é até interessante, porque você sai da leitura denotativa. Você não cai na leitura conotativa de uma vez só, não. Você vai fazendo um gancho. Você compreende o denotativo, e isso é inconsciente, porque todo mundo entende isso aqui. Mas você primeiro compreende o denotativo, para depois lançar o denotativo ao conotativo. O problema é que colocam na nossa cabeça que são duas coisas distintas, que nunca se cruzam. Como, gente? Nós temos um acordo social altamente relacionado. Então você encontra uma metáfora, mas você não encontra no lugar, naquela saudade é de Ló, eu não tenho escrito a característica. Aqui nas curvas de seu corpo me perco, eu não tenho escrito o outro elemento. Então um dos elementos ou a característica, ele vai ser suprimido. Supriu o elemento ou a Ou a característica que vai relacionar. É por isso que eu falei que dá a ideia de que falta alguma informação. Que você precisa raciocinar um pouquinho mais para identificar qual é o gancho. E a intenção, Rose, desse autor, da pessoa que faz o trecho assim, Raciocina muito. Por isso que eu disse para vocês no início que nem todo mundo gosta. Porque é um lance. Eu não querer mais. Aí eu penso assim, meu Deus, como é que se ensina figuras de linguagem sem pensar? Como é que ensina? Como é que ensina figuras de linguagem sem analisar, sem fazer esse mapeamento? É aquela surpresa que eu tive quando você falou que na figura de linguagem você tem uma interpretação denotativa. Porque até ontem, até hoje, 8 horas da manhã, eu sempre achei que a figura de linguagem Só era conotativo. E você sempre parte do denotativo. É uma coisa que a gente repete, eu repito muito em sala de aula, porque muda toda a forma como você, toda a sua estratégia para analisar aquele texto. querem mostrar isso, para vocês analisarem, para vocês terem essa capacidade de percepção do denotativo e do conotativo. O denotativo no conotativo, o conotativo no denotativo, e juntando os dois. Exatamente. A gente ter
Presta atenção. Gente, e não é um tipo de referência que você vai utilizar só para fazer uma prova. Você vai utilizar para fazer análise de texto. Para você ler. Silogismo é figura de linguagem? Silogismo, não lembro o que é, não. Silogismo é quando você pega algo que já existe e usa como exemplo para se referir a outra coisa. Negócio que eu anotei, eu não conheço essa daí, não. Você pode identificar isso como catacrese. É uma espécie de catacrese. Talvez, eu vou estudar um pouquinho mais, mas é uma espécie de catacrese. Eu vou mostrar para você aqui como é que isso se constitui. Então, quando eu tenho o corpo carrega 2 caixas, na mão direita, mão da destreza e do trabalho, ele leva uma caixa de ferramentas. Neste momento, ele está apresentando alguma metáfora? Não. Mas muita gente vai achar logo que é metáfora, por quê? Porque, afinal de contas, ele está comparando a educação com este homem. Mas você está querendo analisar o texto inteiro, e ele te dá um fragmento. Ele perguntou aqui neste fragmento, você tem uma metáfora? Não, porque você não tem 2 elementos. Percebem? Você não tem 2 elementos. Então, você tem aqui, ó. Já corta a metáfora. A literação é a repetição de consoantes. Mas você consegue identificar um efeito. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então você tem nesse tipo de pegadinha, que eu esqueci o nome. Como é que é o nome disso? Parlenda, né? Eu acho que é parlenda, né? Tem um termo específico. É o trava-língua, mas tem um nome, eu acho que é parlenda, alguma coisa desse tipo. Você tem um travamento porque você repete uma determinada consoante. As consoantes, elas vão travar em um ponto de articulação. Elas são chamadas de glotais. Travam aqui, né? O G, por exemplo. Elas travam no lábio, como B de bola, no dente, como D de dado ou T de tatu. E elas podem travar no céu da boca, como o leite. Aí o rato faz o quê? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, quando você tem o mesmo travamento o tempo inteiro, você acaba travando a língua. É a mesma ideia, Rose, quando se trata aqui das redações, que você fala assim, não mudou porque foi o sentido, tipo, perdoou, amor. O eco. Deixa me ver. Não, o eco já é mais constituído pela assonância do que pela literação, tá? Porque a assonância é a repetição das vogais e a literação é a repetição das consoantes, tá? Catacrese, silogismo que você falou, né? Você tem 2 ideias e um processo dedutivo. Ah, tá. Eu pensei que não é. Não, silogismo já sei. É porque eu pensei que você estava falando sobre a formação de um termo e não sobre a dedução de uma ideia. Que aí está mais no campo da filosofia. Não é isso, tá? Não é. Catacrese é quando você utiliza... como é o nome disso aqui? Pé da cadeira. Aquilo que... braço da cadeira. O nome disso isso é um braço? A asa da xícara. Então você tem embarcar no avião. Porque embarcar é embarco. Só que o meio de transporte, antes, para grandes distâncias, era o barco. Você embarcava no barco. Só que depois outros meios de transporte começaram a surgir. Aí você entra no...
Porque é muito simples a catacrese. E aí a gente não vai marcar como catacrese. Olha, dessas alternativas, você tem duas que você elimina de cara. Vai marcar. A maioria marcou a letra A. A maioria foi. A maioria marcou a letra A. Aí você tem nem a questão de paraquedista, porque figura de linguagem é um conteúdo que você não estuda. Você não estuda a figura de linguagem. E mesmo assim, talvez marcaria D. Porque isso aqui, gente, é uma questão de... Você sabe por que eu não errei essa? Sim. Porque eu botei na minha mente que metonímia é a parte como um todo. É. Então, eu gravei. Aí quando eu peguei ali o corpo, O corpo, que ele ainda... E a e aí fui lá. mão. O corpo carrega duas caras. É o corpo, realmente? Claro que não. São as O corpo mãos, substituindo a pessoa. as mãos. É a mão que vai segurar. Então, a apresentação... E ele ainda destacou a palavra corpo. Isso. Então, já dá um direcionamento muito bacana. Isso aqui é uma metonímia. A metonímia é a parte pelo todo, o efeito pela causa, a obra pelo artista. Essa daí é a mais complexa porque ela tem vários exemplos. E você tem um tipo de metonímia que tem um nome diferente, que é sinédoque. Sinédoque é quando você tem o efeito pela causa. O que é anacoluto mesmo? É o corte. Ou peguem aí o conceito de perífrase que eu esqueci, por favor. Ah, eu tenho. É uma frase ou expressão popularmente consagrada, usada para substituir um termo. Ah, Isso o futebol acredita em seus filhos. Essa criança ah, para você confundir com a metonímia. Um pouco. é, bem longe mesmo. Machado de Assis, entendeu? Na verdade, é o Brasil que está se referindo. O país do futebol é a mesma coisa que Brasil, né? Brasil. Só não é uma metáfora por quê? Porque não tem outro elemento para fazer a comparação. Porque eu não estou comparando o futebol com o Brasil, né? Então eu não tenho como dizer que é uma metáfora. A arte do pensar é a ponte. Eles marcaram qual nessa? Marquei metáfora. Mas eles marcaram qual? Metáfora? Ou a banca, meu filho? Vai que a gente marque o que a banca não marcou, a gente precisa saber, né? A arte de pensar é a ponte para o desconhecido. Aí você tem a arte de pensar e ponte para o desconhecido. Pensar é uma ponte? Não. Mas ele está... pensar não. A arte de pensar. Porque eu não posso aproximar uma ação de um substantivo. Tá? Também tem esse lance. Eu só posso aproximar substantivo de substantivo, ação com ação, adjetivo com adjetivo, ok? Então, a arte do pensar é ponte? Não. Mas o que tem em comum com a ponte? A ideia de ligação. Então, você pode dizer que a arte de pensar é como uma ponte. Então, como estabelece essa ligação, mas é uma ligação sem, que não está explícita, você só vai poder marcar metáfora. Lembram o que é o anacoluto? Desculpa. Anacoluto. Você pode pensar em anáfora e anacoluto. Anáfora é a repetição. Anacoluto é o corte. Então, não é o corte abrupto. E metonímia é o que a gente acabou de identificar. Aí seria uma comparação, que quando é figura de linguagem, a gente chama comparação de símile. Quando é figura de linguagem, a gente chama de símile. Tanto que lá nos livros você vai ter comparação barra símile. Símile é a ideia de comparação, porque o que é similar? É similar, que Similar é aquilo que é parecido, entendeu? Então, a comparação... Toda comparação é um símile. Agora, na figura de linguagem, normalmente você chama a comparação figurada de símile. Entendeu?
Pessoas, eu vou me libertar de vocês. Hoje sou eu que vai se libertar de vocês mesmo, porque eu tô com meu estômago colando nas costas mesmo. Tô, totalmente. Beijos. Tchau.